Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenará a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubi, o primogênito de Israel. Os filhos de Rubi foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esron, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Camitas. Estas são as famílias dos Rubonitas, e os que foram deles contados foram 43.630. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os chamados da congregação que moveram a tenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando morreram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jaimim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Jefon, a família dos Jefonitas, de Agi, as famílias dos Agitas, de Suni, as famílias dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contado 40.500. Os filhos de Juda, e Ornã, mas e Ornã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Juda foram segundo as suas famílias: de Sela, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrons, a família dos Eronitas, de Armon, a família dos Armonitas. Estas são as famílias de Juda, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jabube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Seredes, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Selonitas, de Jaleel, a família dos Jalelitas. Estas são as famílias dos Zebolitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Marqui, a família dos Maquiritas, e Marqui gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Esses são os filhos de Gileades, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de
Asriel, a família dos Asrielitas, e de Sinquém, a família dos Siquemitas, e de Semidas, a família dos Semidaitas, de Efer, a família dos Eferitas, porém Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noá, Ogla, Milca e Tisas. Estas são as famílias de Manassés. E os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias de Sutela, a família dos Sutelaitas de Bequer, a família dos Bequeritas de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela de Herã, a família dos Eranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, as famílias dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Utã, a família dos Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arde, Naamã, e de Arde a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Sumitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. E todas as famílias de Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Inã, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Berias foram de Ebes, da família dos Eberitas, de Maquiel, a família dos Maquielitas. E o nome da filha de Azé foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Azé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezé, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e o que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra e herança segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E esses são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias, de Gessons, a família dos Gesonitas, de Coate, a família dos Cotitas, de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, Arão, gerou Arão e Moisés, e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram,
quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de